Olá pessoal, mais uma aula, agora a aula de língua portuguesa do nono ano, comigo, professora Perla Alves. O tema que a gente vai falar hoje é sobre poema. Eu trouxe aqui algumas características gerais do poema, que a gente já tem aí só anotado, você já vai anotando aí no seu caderno. O poema é um texto literário, o poema se divide em versos e estrofes, pode ou não ter rima, e o poema também apresenta um eu lírico, que também pode ser chamado de eu poético. Você com certeza já deve ter ouvido falar nessas duas palavras que estão destacadas aqui: o poema e a poesia. São sinônimos? Não, não são a mesma coisa. O poema tem essas características aqui porque se refere ao texto em si, e a poesia, como está dito bem aqui, tem a ver com o conteúdo estético, a qualidade literária do poema. Isso significa que eu posso ter um texto que é poema e não tem poesia nele, assim como eu posso ter outro texto que tem poesia e não necessariamente é um poema. Parece um pouco complicado de entender esse conceito, né? Mas a poesia tem a ver com a beleza, com a qualidade, com o sentimento, aquele que vai te tocar. E o poema é apenas essa forma, essa figura, né? Esse formato de texto aqui que a gente já está acostumado a ver e de cara já identificar que é um poema. Então vamos para alguns conceitos importantes sobre o poema, que é esse o nosso conteúdo, né? Verso, estrofe e rimas. O que é isso? O verso é cada uma das linhas do poema. Como você sabe, a linha do poema ela geralmente não ocupa toda a extensão da margem. A estrofe é um conjunto de linhas. E as rimas são combinações sonoras entre as palavras, que geralmente acontecem no final dos versos. Geralmente, não quer dizer que é sempre, tá? Geralmente acontece no final dos versos, mas pode aparecer em outros momentos também. Então vamos entender aqui os versos de cada poema. Botei dois exemplos de poemas para a gente poder analisar. Um poema pequenininho chamado Liberdade, do Fabrício Carpinejar. O poema diz assim: liberdade na vida é ter um amor para se prender. Um paradoxo aqui, né? Liberdade e se prender. Perceba que no final aqui não há rimas, ó. Vida, amor, prender. Nenhum dos três rima. São chamados de versos brancos, versos livres, tá? Verso é cada uma das linhas. Então aqui sim a gente tem. Então vamos ver quantas linhas a gente tem aqui. 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho 3 versos. Já estrofe, que é o conjunto de linhas, se eu tenho esse conjunto aqui e não tenho mais nada depois, então eu tenho apenas uma estrofe. E nesse caso não houve rimas. Vamos para o outro lado ali. Rápido e rasteiro. Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Chacal. Quantos versos a gente tem? Ou seja, quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos. Quantas estrofes? Aqui está o primeiro conjunto. Aí tem uma separação e vem o segundo conjunto. Terminou o poema. Então, no primeiro exemplo eu tive somente uma estrofe com 3 versos. No segundo eu tenho 2 estrofes, cada uma com 3 versos. Não é regra a quantidade de versos que pode ter dentro de uma estrofe, tá? Pode ter 4, 5, 10. Pode ter um poema inteiro só uma estrofe, né? E por aí vai. Rimas, aqui teve rimas, vamos ver. Dançar, parar e só. Somente esse par de rimas bem aqui. Vamos entender um pouquinho mais sobre as rimas aqui agora. No próxima tela eu mostro. Segue teu destino. Segue teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Versos. Quantos versos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. 10 versos. Quantas estrofes? Aqui está uma e aqui está a segunda. 2 estrofes. Houve rima aqui? Vamos ver.
menos queremos. Parece que só essas, né? Pouquinha rima também. Agora vamos entender de rimas com outros poemas que tem mais rimas. As rimas, elas têm algumas classificações, tá? Vamos entender aqui os nomes para que a gente não se perca nisso. Elas podem ser alternadas, emparelhadas, intercaladas, encadeadas e ainda mais essas duas aqui, ó, mistas ou ter versos brancos, que não tem rima, né? Vou explicar uma por uma aqui para vocês. Alternadas, já tá dizendo, uma entre a outra, né? Pulando, alterna de uma para a outra. Por que tem esse A, B aqui do lado? É para você entender a contagem das rimas e como é que acontece a combinação entre elas. Por exemplo, o meu amor não tem importância nenhuma. Não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Tem rima com nem, por isso que eu botei o A aqui e o A aqui. Enquanto nenhum rima com espuma, por isso B e B. Então essas letras servem pra gente se organizar e entender como é que as rimas estão distribuídas dentro do poema. Perceba que ela está alternando. Uma hora é o A, outra hora é o B, depois volta pro A, depois volta pro B. Nas rimas emparelhadas, elas vão estar próximas uma das outras. Vagueio campos noturnos, muros soturnos. Olha, pertinho já uma rima da outra. Noturno e soturno. Paredes de solidão sufocam a minha canção. B, um B. Emparelhadas, uma próxima da outra. Rimas intercaladas. Intercalada é porque, olha só primeiro, de tudo ao meu amor seria atento. E aí eu venho, antes e com tal zelo e sempre tanto não rimou, né? Que mesmo me faz meu maior encanto, aí já rimou com tanto, dele se encante mais meu pensamento. Então atento com o pensamento, tá? Rima mais distante, enquanto eu tenho essa outra rima bem aqui pertinho. Tanto e encanto. Intercaladas. As rimas encadeadas são rimas que não necessariamente vão acontecer no final do verso, como eu disse pra vocês. Vai acontecer misturado. Salve a bandeira do Brasil, querida, toda tecida, já bem no meio aqui do verso, né? O segundo verso. De esperar silêncio. Pátio sagrado, sobre o qual palpita a alma bendita do Pai da Cruz. Então as rimas aqui já não são no final, por isso não dá pra fazer essa sequência de A, B aqui do lado. Temos também as rimas mistas, que é quando elas não apresentam nenhuma dessas formas aqui de rimas, e outras, pode aparecer outras formas, pode ser misturado, por isso mistas. E os versos brancos, que é quando não tem nenhuma rima, como a gente viu nos outros exemplos. Ok? Então nesse poeminha bem aqui do Paulo Leminski, A Lua Foi ao Cinema, como a gente poderia classificar tudo que a gente já sabe sobre os poemas? Primeiro vamos ler. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apaga, ninguém vai dizer que pena. Poeminha bem curtinho, mas que já dá pra gente conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 versos. 5, 6, 7, 8 versos. Eu tenho 8 versos. Vamos ver quantas estrofes. É só ver a separação. Primeira, segunda, 2 estrofes. E será que tem rima nesse poema? Vamos entender aqui. Namorado com engraçado. Cinema com estrela não. Apenas e pena. Pequena também, né? Pequena, pena. Apenas, pequena. É mais no pequena com pena do que o apenas, porque tem um S. Deixa eu tirar esse aqui. Ficou mais ou
tão engraçado e namorado, pena e pequena. São as rimas, né, que a gente encontrou aqui nesse poema. E assim você pode pegar qualquer poema e tentar ir descobrindo quantos versos, quantas estrofes, quantas rimas, qual é o tipo de rima, tá? Esse aqui é o melhor poema da língua portuguesa, do Oswald de Andrade. Amor, humor. Pronto, só isso. Então eu tenho uma linha, duas linhas, ou seja, eu tenho 2 versos. E como ele é só isso aqui, então eu tenho apenas uma estrofe. Tem rima aqui nesse poema? Claro que tem. Só você observar aqui o finalzinho das palavras, ó. Amor, humor. Então, quantos versos ele tem? 2 versos. Quantas estrofes? 1. E há rimas nesse poema? Sim. Uma rima, né? Que é a rima de amor e humor. O que é o eu lírico e o eu poético? Coloquei lá pra vocês que é uma das características do poema. O eu lírico é a voz que fala dentro do poema. Então eu vou até anotar aqui para que você anote aí também no seu caderno. Gente, vamos anotando tudo que for importante. Que é o eu lírico é a voz que fala dentro do poema. Atenção, não confunda eu lírico com autor. Autor é quem escreve o poema. E o eu lírico é quem está falando dentro do poema, é a voz. Como se fosse a pessoa que está declamando aquilo ali, mas não tem nada a ver com autor. Eu posso ser, por exemplo, uma autora, né, mulher, e escrever um poema com eu lírico masculino. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Soneto de Fidelidade, um dos poemas mais famosos aqui do Brasil, do Vinícius de Moraes. Quantas estrofes e quantos versos você já consegue identificar? Eu vou deixar essa para vocês fazerem aí. Quantas estrofes vocês encontraram aqui? Quantos versos? Se tem rima ou não, tem um monte de rima, eu já consigo ver por aqui. Tá? Eu quero que vocês façam aí, deixem aí nos comentários o que vocês encontraram. E o eu lírico desse poema, vamos entender. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Então a voz que está falando aqui dentro do poema, um ser, né, uma pessoa que está apaixonada, falando aí da sua fidelidade, do que ele está prometendo ao amor dele. Então isso que é o eu lírico, é a voz que está falando, o sentimento ali. Fica com vocês a tarefa de fazer a contagem de versos, contagem de estrofes e de rimas. Canção do Exílio é outro poema famoso do maranhense Gonçalves Dias. Pra gente entender que eu coloquei algumas perguntas que são sempre boas de vocês se fazerem, né, quando lerem os poemas. 1. Qual é o tema desse poema? 2. Quem é o eu lírico? 3. Quantas estrofes ele tem? 4. Quantos versos ele tem? E assim, a quinta, se há rimas e de que tipo. Então vamos ler. Canção do Exílio. Você com certeza já conhece. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ele continua, esse poema é bem longo, mas eu botei só esse trechinho pra gente analisar por aqui, de acordo com essas perguntas. Então, qual é o tema? Pelo título, você já deve ter imaginado aí, pensado, que ele trata do exílio. Então, é uma pessoa, né? Uma pessoa
aqui está longe do seu lugar de origem, do seu país, no caso dele, né? Ele foi exilado, foi mandado para fora do país, ficou preso e está com saudades. Saudades de quê? Do país. Por isso é que ele está comparando os dois lugares onde ele está. Olha só, minha terra tem palmeiras, nosso céu tem mais, né, mais estrelas. Isso aqui tudo ele falando do país dele, que no caso é o Brasil. Aí ele compara as aves que aqui gorjeiam, ou seja, esse aqui se refere ao lugar onde ele estava preso, exilado. Não gorjeiam como lá. Então ele faz essas comparações. Quem é o eu lírico? Alguém que está exilado, preso, longe de casa. Quantas estrofes ele tem? Vamos ver aqui. Estrofe é bem facinho, só olhando já consegue identificar. 1, 2, 3. Então quantas estrofes esse poema tem? Aqui nesse trecho, né? 3. Quantos versos? Deixa eu olhar de cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nesse trecho, porque como eu disse o poema maior, há 12 versos. E se há rimas? Será que há rimas aqui? Geralmente sim, né? Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Já achei o primeiro par. Sabiá e lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vargens têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Tá bem aqui, flores e amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Lá. Percebam que as rimas aparecem, olha só, alternadas, né? Uma pula a linha, vai vir a rima dela. Tem a frase que vai rimar, pula a linha, vem a outra. Então, sim, há rimas. E de que tipo elas são? Alternadas, conforme a gente viu bem aqui no conceito anterior. Olha só, rimas alternadas, certo? Podem aparecer. Aqui tinha rima nos dois casos, né? Alternando entre uma e outra. Mas lá no nosso é uma com rima, outra sem rima. Os outros versos são livres, versos brancos, sem rimas. Ok? Agora eu vou deixar essa atividade aqui pra você. Você vai abrir seu livro didático, livro de português desse ano, na página 22, e vai ler o poema que está lá, o poema EXP, tá aí, EXP. Você vai ler o poema, depois você vai reler esse poema, tentando entender a sua mensagem, o que ele quer passar. E depois vocês vão responder ao link, né, que eu vou deixar aqui, com as perguntas sobre este poema e também sobre esta aula. Então, obrigado por assistir. Reveja essa aula se for preciso. Responda ao questionário e uma boa semana.